Gu Beixin é um viajante do tempo. Ele foi capturado por uma garota demoníaca que buscava se aproveitar do seu corpo e o chamava de marido. Desde então a sua mente começa a ficar bagunçada por belas mulheres e ele desperta um sistema misterioso. A história começa com o nosso personagem principal Gu Beixin. Ele aparece inconsciente como se estivesse em gravidade zero. De repente Beixin ouviu uma voz feminina dizendo para ele acordar. O cara pergunta a si mesmo de olhos fechados o que é esse barulho e acrescenta que é melhor essa mulher calar a boca. A voz diz que ele não vai sobreviver e o cara pensa que trabalha 12 horas todos os dias sendo um grande escravo das empresas e não pode partir agora. De repente Beixin começa a recuperar a consciência. Ele abriu abruptamente os olhos e descobriu que suas pernas e braços estavam amarrados. Então ele se perguntou surpreso o que estava acontecendo aqui. Beixin não conseguia se mexer porque estava preso na cama e ele questiona se isso é um novo projeto do paraíso celestial. Nesse momento a mente do herói foi inundada de muitas lembranças de beldades. Lembranças dele resolvendo mistérios, buscando a imortalidade, melhorando as fundações de construção de Kai e o núcleo dourado. Depois de receber essas lembranças, o protagonista fechou os olhos e franziu a testa pensando que suas lembranças trouxe muita dor de cabeça. Nesse momento uma menina entrou na sala e sorriu para Beixin o chamando de marido. Em seguida ela fala que ele finalmente acordou. Quando o protagonista a viu ele se perguntou se isso era uma viagem no tempo. Parece que o herói foi forçado por seu colega a gastar dinheiro em um paraíso celestial e ele partiu no meio da noite. Então renasceu no mundo imortal. De repente a garota começou a se aproximar da cama de Beixin e subir nela. Ela conta que o protagonista estava inconsciente há vários dias e é por isso que essa beldade estava tão preocupada. Ela pensou que mesmo uma pílula de cura de 3º grau não seria capaz de trazê-lo de volta a isso. O herói pensou que esse corpo reencarnado parecia especial. Mas acontece que no dia de seu aniversário de 18 anos ele foi capturado por uma beldade demoníaca no portão da seita Azura. Desde então seu corpo vem tomando elixires para preservar sua força e a garota vem se aproveitando disso. Nesse momento a beldade demoníaca disse que ele parecia estar se recuperando bem. Depois de dizer estas palavras a garota pensou que seria capaz de voltar a praticar. O herói sabia que apenas com sua ajuda seu caminho de melhoria nunca seria tão chato como antes. Enquanto isso a menina demoníaca só sentia alegria, mas Beixin pensou que tinha que encontrar uma maneira de escapar ou caso contrário as lembranças de inúmeros assassinatos se tornariam seu futuro. Logo a beldade demoníaca diz que hoje eles desafiariam as restrições. O coração do protagonista de repente começou a bater mais forte. A garota percebeu isso e rapidamente perfurou seu peito com espinhos. O herói foi machucado e imediatamente tossiu líquido vermelho. A garota demoníaca com bochechas vermelhas e um sorriso dizia a Beixin que ele era o seu primeiro homem em tudo e acrescentou que estava muito feliz com isso. O protagonista só consegue pensar que tipo de horror é esse e como ele pode escapar das mãos da garota. Nesse momento uma janela do sistema apareceu na frente de Beixin e informou que o santo sistema havia entrado em contato. Em seguida o sistema constatou que o anfitrião estava em perigo e perguntou se ele ativaria a função de resgate. Depois de ler tudo isso o protagonista sorriu e disse a si mesmo que finalmente havia descido do céu. O sistema de viajante padrão tinha finalmente surgido. Ele teve um começo difícil depois que foi sequestrado pela garota demoníaca. Em seguida Beixin com um rosto confiante disse a ela que um olho por olho duplo recompensaria. Então ele a pagaria 2 vezes por tudo que ela tivesse feito com ele. Depois de dizer essas palavras o herói desapareceu bem na frente da beldade diabólica. A garota demoníaca foi surpreendida e perguntou a si mesma como ele havia desaparecido. Em seguida ela sorriu dizendo que eles estavam juntos há 5 anos e ela não conseguia acreditar que ele tinha esse plano. O nome dessa mulher é Hong e ela diz que ele a deixa cada vez mais interessada. Depois de algum tempo já era noite lá fora. Beixin tocou seu peito e não vendo feridas pensou que isso era obra do sistema e as feridas estavam completamente curadas. Mas o herói foi surpreendido por outra garota. Ele se pergunta por que isso está acontecendo e rapidamente vê uma expressão maldosa na cara da menina. O herói começa a dizer que isso é um mal-entendido e pede que ela acredite nele. De repente a menina tocou seu peito e começou a dizer algumas palavras enquanto o vento usou sua força e jogou Beixin sobre o telhado. O protagonista gritou para si mesmo que isso era uma coisa ruim e perguntou ao sistema se ele estava brincando, mas depois de cair no chão o herói não sentiu nenhuma dor e tocando seu corpo ele perguntou por que não doeu.
O sistema explica que é porque ele adquiriu algumas das habilidades da seita Azura. O protagonista pede para ele explicar. O sistema conta que ele ajudará o anfitrião a adquirir as habilidades de uma santa predestinada. A única condição é que o anfitrião precisa fazer com que a santa se dirija sinceramente a ele com um apelido afetuoso. No caso, a santa da seita Azura é a Hong. O protagonista percebe que é a garota que o manteve em cativeiro. Então ele pergunta que apelido afetuoso ela lhe deu. O sistema imediatamente respondeu que Hong o havia nomeado de marido. O herói, vendo isso, ficou muito bravo e começou a agitar os braços, alegando que ele recusa, já que ela bebeu seu líquido vermelho e perfurou seu peito com espinhos. Então, ele não entende o que é esse flerte. No mesmo momento, uma garota começou a se aproximar dele. Ela disse com uma voz calma que ele havia tomado conta de sua nuvem ventosa, mas permaneceu ileso. O protagonista imediatamente começou a suar e pensou que ele tinha esquecido o que estava acontecendo. Ao ver a expressão de Beishin, a menina lhe disse que não admirava que ele exale tanta confiança sem nenhum traço de medo. Já que ele fez um ataque surpresa à chefe dos 6 condados, o protagonista ficou surpreso ao ouvir isso e ele repetiu questionando a si mesmo quais são os 6 condados. A menina rapidamente tirou a lâmina e correu para atacar. O herói mal se esquivou de seus ataques e gritou com ela. Seu corpo parecia ter enferrujado em 5 anos. Mas se não fosse o fato dele estar em um estágio mais alto do que essa garota, ele teria perdido. Ela ainda não entende que deveria dar uma olhada no corpo dele. A menina continua atacando e o prota gritou que isso é um mal-entendido. A garota continua a bater com todas as forças e questiona como ele ousa dizer que isso é um mal-entendido. O herói achou que não seria capaz de se esquivar dessa espada e depois desapareceu de novo. A menina ficou confusa e não entendia para onde ele tinha ido. Nesse momento, Beishin chegou em um lugar desconhecido e pousou no chão. Depois de começar a verificar seu corpo e se certificar de que estava bem, ele se levantou e olhou ao redor. Vendo as paredes digitais e muitos outros números, perguntou onde ele estava. Depois disso, um clarão branco apareceu no espaço e uma menina começou a sair de lá dizendo a Beishin que estava feliz em recebê-lo no sistema espacial. Ela era a santa do sistema e sua guia. A garota se apresenta como Moshou. Uma vez que ela sentiu que o mestre estava em perigo, ela se permitiu movê-lo para o espaço do sistema. Então pediu desculpas por isso, mas o personagem principal sentado no sofá respondeu que não tinha problema, afinal foi ela quem o salvou. Em seguida, o herói questionou se ela era tipo Deus. Shou respondeu que o espaço do sistema é um espaço infinito que pertence a ele. Aqui ele pode relaxar e se divertir, assim como usar sua habilidade. Uma vez que o proprietário recebe uma nova habilidade, será preciso prática para usá-lo. A garota lembrou que ele só pode conseguir a habilidade de uma santa. O protagonista pensou sobre a habilidade que recebeu de Hong. O nível passou para o estágio básico. Mas a quantidade de poder em seu corpo é apenas a quantidade correspondente ao estágio da prática do Kai. Shou continua dizendo que quando ele preenche um guia ou completa missões em seu sistema, ele tem a chance de ganhar um prêmio de loteria, que é um objeto celestial provavelmente associado à visão da santa. O herói respondeu que era tipo um jogo de cartas e ele entendia. Em seguida, se aproximando da máquina que continha bolas dentro, perguntou se podia jogar. Shou respondeu que agora o dono tem 5 tentativas. Ele pode puxar todos de uma vez ou peça por peça. Então o herói, começando a puxar a bola, disse que é claro que puxaria um de cada vez. A primeira bola acabou sendo comum. Depois ele puxou outras 2 que também eram comuns. O protagonista gritou e perguntou por que tudo estava vazio. Shou respondeu que de vez em quando eles se deparam com bolas vazias e é normal. Nesse momento o protagonista fez a 4ª tentativa e conseguiu uma bola rara de 3 melhorias. Em seguida, o herói começou a sacar a 5ª e recebeu a bola lendária de Lin. O protagonista ficou feliz com isso e começou a bater palmas. Shou o parabenizou por receber o físico da beldade Hong da seita Azura. O amuleto melhora a posse do poder espiritual assim como atributos e a energia. O protagonista, segurando a imagem de Hong em suas mãos, perguntou como ele poderia ativar essa coisa. Shou respondeu que ele só precisava comer. O protagonista ficou surpreso ao ouvir isso e perguntou se deve comer. Shou respondeu que o anfitrião não precisa se preocupar porque cada cartão tem seu próprio sabor distinto. Por exemplo, morangos, água mineral ou tofu fedorento com lótus. A alegria e o sorriso desapareceram do rosto de Beishin. Ele olhou para o chaveiro de Hong e perguntou por que Shou não podia fingir o último sabor. Em seguida, fechando os olhos, ele comeu o chaveiro com a imagem de Hong e sentiu o gosto. Beishin de repente gritou a palavra cremoso e começou a sentir uma onda de força. Depois ele riu e disse que sentia uma força abrangente saindo das profundezas de seu corpo.
O protagonista lembrou da garota que o atacou anteriormente com uma espada e disse que ela podia esperá-lo. Depois de algum tempo na área montanhosa da cidade, o herói tomava uma bebida e dizia a si mesmo que descobriu que o tempo poderia ser acelerado muitas vezes no sistema espacial. Além disso, depois de um longo treinamento, ele conseguiu estabilizar seu Kai básico. É uma pena que apenas o primeiro uso seja de acesso gratuito. Beishin lembrou que Shou disse que as coordenadas podem não coincidir, então o sistema mostrou o mapa e ele viu sua localização. O herói notou que estava muito longe de onde deveria estar e precisa de pelo menos 3 dias para voltar para a cidade. Alguns dias depois ele chegou à enorme cidade. Já era noite e o protagonista viu que cartazes com seu rosto estavam pendurados por toda a cidade. Ele perguntou a si mesmo o que diabo tinha acontecido. Ele só tinha estado aqui uma vez e já se tornou um procurado que estava escondido na cidade há 10 dias. Beishin fala que mancharam sua reputação e não tem como ele deixar as coisas como estão. Ele tem que consertar a situação dele. Depois disso o herói subiu no telhado e observando ao redor pensou que era tão difícil esperar a noite toda. Ele ficava sob as rajadas de vento o tempo todo, mas esta noite ele vai acertar as contas com aquele que caluniou seu nome e o fez ser procurado. Depois de pensar nisso, Beishin começou a pular de telhado em telhado até notar um homem que também estava no telhado. O homem também viu o protagonista, mas o herói estava usando uma máscara e por isso o cara não o reconheceu. Ele franziu a testa e perguntou quem ele era. De repente o protagonista apontou a mão para ele e gritou palavras como matriz de energia Yin. Em seguida disse ao homem para ir para o inferno, questionando como ele ousou fingir ser ele. Nesse momento o raio de sua energia foi muito rápido e conseguiu fazer um buraco no braço do homem. Vendo isso e sentindo uma dor terrível, o homem ficou chocado. Ele gritou com suor pingando no rosto e perguntou como isso é possível. O cara percebeu que este homem mascarado pode não apenas vê-lo, mas também destruir seu corpo fantasmagórico com seus movimentos. Ele diz a si mesmo que precisa encontrar uma maneira de contar isso ao imperador. Após tais palavras, o homem desapareceu usando magia. O protagonista, tirando a máscara, não entendeu o que tinha acontecido. Então ele chamou Shou e perguntou se ela não disse que este mundo é um mundo comum de artes marciais e que não haverá fantasmas e monstros. Antes que ele pudesse terminar, a garota o interrompeu dizendo que ele tinha que descobrir sozinho algumas coisas. Em seguida, Shou informou a Beishin que se ele descobrisse o motivo do aparecimento de fantasmas ele receberia 10 sorteios de loteria. Depois de ler sobre isso, o protagonista ficou encantado e disse que se houvesse recompensa ele definitivamente iria encontrar o motivo. Um dia depois, na cidade de Hou, no mercado oriental, Nie Xiao e Zhan San estavam andando pelo mercado quando de repente o dono da cafeteria os convidou para sua loja. Ele perguntou ao chamando de chefe Zhan se ele gostaria de entrar em sua loja para provar carne bovina hoje. Ele importou carne moída na hora. Enquanto Zhan e Ni estavam sentados, o guarda pediu ao criado que servisse cada um uma porção de carne de despedida. Nosso personagem principal os observava de outra mesa e pensou com um largo sorriso no rosto que o fantasma que ele lutou, além de ladrão, é um guarda. O que é ainda mais interessante, então o protagonista diz a si mesmo que vai descobrir sobre seu passado fantasmagórico. Parece que ele encontrou um libertino que o enquadrou. A intuição lhe diz que o sucesso espera. Depois de algum tempo, Zen estava olhando pela cidade na forma de um fantasma e pensou que não viu o cara que o feriu ontem à noite, então ele precisava correr para o imperador. O protagonista, depois de seguir Zhan, ainda estava escondido e dizendo a si mesmo que sua intuição realmente não o havia decepcionado. Parecia que seu trabalho daria frutos. Em seguida, se aproximando da porta do prédio, Zhan disse palavras como no meio da noite não se pode ter conversas com estranhos. Aparentemente, essa era a senha para entrar. Depois dessas palavras as portas se abriram. Zhan, ao entrar, viu 3 homens que estavam sentados à mesa. Ele se dirigiu ao homem que estava sentado no meio, o chamando de imperador. Em seguida, Zhan acrescenta que tinha algo muito importante a dizer. O imperador perguntou o que ele estava fazendo aqui, se o pediu para ficar no tribunal e recolher mais informações. Mas Zhan respondeu que ontem à noite encontrou um homem mascarado na cidade. Eles se enfrentaram em batalha e ele acabou sendo ferido. Um dos homens na mesa se levantou e se aproximou de Zhan falando que não era possível. O cara acrescentou que ele era um fantasma despertado pelo imperador, então questionou como esses guerreiros mortais poderiam prejudicá-los. Começando a tirar a roupa externa, Zhan respondeu que não estava mentindo e se eles não acreditassem poderiam ver. Depois que o cara tirou suas roupas externas, todos viram um buraco em seu braço direito. De repente o homem que se aproximou perguntando quem ousou fazer uma coisa dessas. Zhan respondeu com um olhar frustrado que ele não sabia ao certo.
Então o homem voltou para a mesa e perguntou ao imperador o que eles devem fazer. O segundo homem também se levantou de sua cadeira e perguntou se eles deveriam abortar o plano e encontrar aquele que feriu Zan antes que ele continuasse a agir. O imperador respondeu severamente que não e disse que eles devem atacar o imperador em 10 dias. O plano continua com o imperador da dinastia do norte e ele não vai esperar mais. Em seguida ele avisa que mandará guardas para ajudá-los a se livrar do agressor. O protagonista ouviu tudo isso enquanto estava sentado no telhado. Ele sorriu e pensou que todos esses pertenciam à dinastia do Rei do Norte. Eles também têm um cúmplice. 10 dias depois, no Lago Ocidental, um homem disse aos soldados que Sua Majestade estava visitando o Lago Ocidental hoje e eles não deveriam permitir que pessoas suspeitas se aproximassem dele. Então eles devem resolver tudo 100%. Logo todos os soldados aceitaram sua ordem e começaram a se separar, mas o homem notou o protagonista no final da fileira com um uniforme de soldado. Então ele ordenou que parasse e disse que nunca o tinha visto aqui antes, mas que lhe parecia familiar. O protagonista se virou para ele se curvando e dizendo que seu nome era Shen e ele tinha acabado de se juntar à guarda. Ao ouvir isso, o homem ordenou que o protagonista retornasse à formação. Depois de aceitar a ordem, o herói começou a se aproximar da formação e com um sorriso no rosto disse a si mesmo que não achava que entraria no time protegendo o imperador. Ele assumiu que seria preciso mais esforço. Enquanto isso, o imperador estava sentado em sua residência e perguntou a um dos criados onde estava a chefe Nie. Ele acrescentou que a garota tinha lhe prometido uma surpresa e ainda não apareceu. De repente Nie aparece segurando uma caixa dourada nas mãos. Ela pediu desculpas a Sua Majestade por fazê-lo esperar e disse que ela estava dirigindo para fora da cidade há muito tempo. Em seguida a garota colocou a caixa no chão e disse ao imperador que essa era uma surpresa que ela havia preparado para ele. O imperador, vendo o baú dourado, perguntou o que era névoa fria. Nia sorriu e mandou ele dar uma olhada. Então ela abriu a caixa e o vapor branco saiu imediatamente de dentro. Quando o vapor desapareceu, havia um jarro com uma bebida dentro e um copo. Nia, apontando para ele com a mão, disse que era um jarro de vidro e ao lado havia uma taça. O servo que estava perto do imperador repetiu questionando como aquele vidro pode ser tão transparente. O imperador, com um sorriso no rosto, perguntou de onde ela tirou isso. Nia respondeu que antes disso ela queria mantê-lo em suspense. Em seguida perguntou se Sua Majestade não estava curioso para saber o que há dentro do jarro de vidro. O imperador tocou o queixo e começou a olhar para o jarro, dizendo que agora estava se perguntando se poderia haver vinho. A garota respondeu negativamente, então o imperador perguntou o que poderia ser. Nesse momento Nia pega o jarro de bebida e começa a despejar em um copo. Ela diz ao imperador que ele iria descobrir por si mesmo quando provasse. Nesse momento o homem, pegando o copo, viu que a bebida estava borbulhando e disse que era engraçado. Em seguida o imperador bebeu a bebida, mas imediatamente começou a tossir. Vendo isso, o criado ao seu lado perguntou o que tem de errado. Em seguida ele se virou e questionou a garota o que tinha na bebida. Nie disse para não se preocupar e o imperador sorriu dizendo que era algo delicioso, além de doce e refrescante com uma sensação sutil. Então o imperador pergunta novamente o que era isso afinal. Nie responde que se tratava de água com gás. O imperador imediatamente repetiu o nome água com gás e disse que era muito bom. A garota nesse momento conta que essa água com gás na verdade veio da família Shen da cidade da Ala Guardiã. Nos últimos dias rumores sobre ele haviam surgido e a cidade estava preparada. De repente os guardas do lado de fora começaram a gritar que havia um assassino no local, usando a técnica da garra demoníaca. O imperador do norte correu e com um aterrorizante sorriso em seu rosto disse que ele tinha encontrado novamente o grande Ming Guan. O imperador Ming, ao vê-lo, disse que isso não era possível porque no Xi do norte já não estava vivo há anos. O imperador acrescenta que seu pai o eliminou e ele viu isso com seus próprios olhos, como no Xi perdeu a cabeça. Enquanto isso, no Xi ficou na frente do imperador Ming e se preparou para a batalha. No Xi lembrou como a família imperial do norte foi executada. Acontece que sua família foi colocada de joelhos e a ordem foi cumprida bem na frente do imperador Ming. Nesse momento Nie, vendo que o imperador do norte estava distraído, ela o atacou usando um redemoinho para dispersar as nuvens. O servo perto do imperador Ming também atacou o imperador no Xi usando o esmagamento de ossos, mas o imperador do norte, vendo tudo isso, continuou no lugar e não se esquivou de forma alguma. O servo do imperador Ming gritou que este homem nem sequer se mexeu. Quando Nie e o servo se aproximaram do imperador, ele sorriu e disse que suas tentativas foram inúteis. Além disso, eles não seriam capazes de causar um arranhão em seu corpo. A dupla, finalmente chegando ao imperador, queriam atacá-lo.
Mas seus ataques e eles mesmos passaram pelo do Imperador do Norte. Ni e o servo ficaram chocados e com suor no rosto. A garota pediu que seus movimentos parassem. O cara também perguntou surpreso que tipo de técnica é essa. É impossível tocar em seu corpo. Depois de perceber o que aconteceu, a garota disse que esse cara era um fantasma. De repente o Imperador no Shi franziu a testa e se irritou. Então ele jogou os dois fora com uma onda. Sua força era tão forte que os dois bateram nas paredes com força e foram incapazes de se levantar novamente. Tendo feito isso, o Imperador do Norte começou a se aproximar do Imperador Min com confiança e dizer que ninguém iria salvá-lo. Em seguida, Nushi agarrou Min pelo pescoço e com um sorriso no rosto disse que ele não precisava se preocupar porque ainda não seria eliminado. O Imperador do Norte acrescenta que precisa dele para conquistas algumas coisas. Min estava bem ofegante para respirar e perguntou quem diabos ele era. Nushi gritou de volta que ele era um imperador ressuscitado do mundo dos mortais, cujo poder ele sentiria por si mesmo. Depois disso, as pupilas do Imperador Nushi se estreitaram e ele se lembrou de como ele foi chamado. Enquanto isso, um homem encapuzado segurava uma caveira nas mãos. Enquanto estava na caverna, disse palavras como Senhor, levanta-te. O homem encapuzado disse essas palavras várias vezes e finalmente conseguiu invocar o Imperador Nushi. O homem encapuzado proferiu alegremente as palavras bem-vindo de volta. Abrindo os olhos, o Imperador Nushi olhou para suas mãos e disse alegremente que seu coração ainda estava batendo. Então o Imperador começou a gritar muito alto que ainda estava vivo. O encapuzado, irritado com suas palavras, o chamou de idiota e o mandou voltar para a realidade. Depois dessas palavras, o homem encapuzado usou seu poder para segurar o Imperador Nushi e disse que havia devolvido seu espírito à terra com um feitiço. Nesse momento, o Imperador lembrou de como sua cabeça foi cortada. Isso aconteceu quando o exército de Ming invadiu a capital. Sua família imperial foi capturada e Ming os executou. Então a pessoa encapuzada diz que agora ele tem a chance de viver outra vida. Então pergunta se Nushi quer que Ming pague por tudo e passe pela mesma coisa que ele passou. Nushi pergunta o que é revanche que ela tanto fala. A pessoa encapuzada perguntou se Rir não quer reconstruir o país para recuperar seu trono perdido. Nesse momento, Nushi cerrou os dentes gritando que retornaria e definitivamente recuperaria seu trono. Em seguida, ele conseguiu se libertar das garras da garota de capuz. Vendo isso, ela se irritou e mandou ele voltar logo. Nushi voou de volta e a menina do capuz começou a dizer para ouvi-la atentamente. Ela conta que o atual imperador da dinastia é o último príncipe Ming, e para ele conseguir sua revanche ela vai ensiná-lo a técnica do caminho dos fantasmas e então ele recuperará o trono. O imperador Nushi imediatamente disse à garota encapuzada que ele não sabia o quão poderosa era essa técnica, mas se eles quisessem reconstruir o país, eles precisavam de tropas, provisões de cavalaria, ou então eles não seriam capazes de obter um sem o outro. Além disso, ele nem sabia o nome dela e por que ela estava ajudando ele. Nesse momento ela começa a tirar o manto e responde que entendia que ele estava preocupado, mas o caminho dos fantasmas era realmente incrível. E uma vez que ele dominasse esse conhecimento, ele seria capaz de visitar a dinastia Ming à vontade. Ela explica que o ajuda porque precisa de algo da dinastia Ming. Quanto à sua personalidade, ela é a guardiã do coração da organização do destino e seu nome é King. Nushi vê a garota e percebe que ela é um demônio raposa, então ele fica confuso se os rumores de monstros realmente existem. Nushi percebe que os contos de fadas que existem entre as pessoas na verdade não são fictícios. King responde que este mundo não é tão simples quanto parece à primeira vista. Antes de ir, ele precisa tomar outra coisa. Depois de dizer essas palavras, ela jogou um chifre que começou a pegar fogo enquanto voava para o imperador Nushi. O cara pegando o chifre olhou para ele e perguntou o que era. No mesmo momento, muitos fantasmas apareceram na frente do imperador. Ele ficou surpreso ao vê-los. King respondeu ao imperador com um sorriso no rosto que isso era para a cerimônia de discernimento, durante a qual um chifre de rinoceronte especial foi incendiado. Sua fumaça invocaria fantasmas. Nesse momento voltamos para os acontecimentos atuais. Alguns capangas chegaram ao imperador Nushi informando que completaram a tarefa de afogar todos os outros 4 barcos nas profundezas do lago para servir de alimento para os peixes. Nushi respondeu que isso era bom e ano que vem o lago ocidental seria rico de peixe gordo. Depois disso, o pescoço do imperador Nushi se esticou como uma cobra e ele foi em direção aos seus capangas, perguntando ameaçadoramente por que eles ainda estão em forma fantasmagórica. Ele questionou se os caras estão realmente resistindo à sua ordem e ordenou que lidassem com os guardas. Então depois eles deveriam escolher um para cada e se disfarçar deles.
Os três responderam com medo no rosto pedindo perdão e acrescentou que eles só queriam ajudar o imperador. Nesse momento Nushi lembra do que a raposa demônio disse. Ela explicou que com sua ajuda ele pode restaurar todos os 5 sentidos e obter as memórias da pessoa escolhida. Essa pessoa é quem ele deseja se disfarçar, mas para isso Nushi terá que pagar um preço muito alto, que seria perder a maioria de seus poderes transparentes e ficar preso a um corpo físico que ele escolheu por 30 anos. Nushi nesse momento já tomou sua decisão. Ele pensa que para restaurar o país eles deveriam sacrificar poderes fantasmagóricos. Após essas palavras o imperador devolveu sua cabeça à sua forma anterior, então ele continuou a dizer com uma expressão séria em seu rosto que esta era a chance de expiar seus pecados. Nushi diz que há 4 corpos aqui, seus guardas deveriam escolher e usar a arte secreta da transmigração e se disfarçar. Depois de tais palavras os capangas concordaram e foram para os guardas. Em seguida Nushi virou a mão para o imperador Ming e começou a tirar sua alma. Ele disse que assumiria seu corpo e não haveria mais Ming, apenas Nushi permaneceria e no futuro eles capturariam todos os membros de seu clã. Depois encontrariam um sobrevivente do clã do norte e o tornariam príncipe herdeiro. Quando ele assumir o trono toda a dinastia Ming estará em suas mãos. Enquanto isso o protagonista estava deitado entre os guardas, ele pensou consigo mesmo que a razão por trás do aparecimento de fantasmas no palácio é por causa do feitiço mágico de King, que é a guarda do destino. Shou parabenizou Beishin pela sua descoberta e disse que ele havia recebido 10 sorteios da loteria. O protagonista sorriu e achou ótimo que a recompensa foi recebida, mas ele sabe que agora era preciso salvar pessoas. Até porque se quiser sobreviver neste mundo é preciso encontrar uma organização com a qual colaborar. Depois disso o protagonista atacou todos os fantasmas de uma só vez usando o poder do raio de energia. Os capangas de Nushi viram o raio do herói, mas eles não conseguiram se esquivar e foram derrubados. Nushi também sofreu o ataque e liberou o Imperador Min para evitar que o próprio raio caísse no chão. Min começou a tossir e agradeceu ao protagonista. Beishin respondeu que os 5 tiros consecutivos direcionados aos espíritos das sombras servem como recompensa, então não precisa agradecer. Nesse momento Nushi viu o herói e apontou a mão perguntando se foi ele quem machucou Zan naquele dia. Beishin imediatamente estalou os dedos e disse com um sorriso no rosto que sua resposta estava certa, mas não haveria prêmio. O imperador Nuti começou a rir e rapidamente um portal se formou atrás dele. Ele olhou para o protagonista e disse que ele deveria se preparar para o seu fim. Depois de alguns segundos um homem de meia idade saiu do portal. Ele tinha asas enormes e seus braços e pernas pareciam pernas de águia. Ele começou a dizer com uma expressão calma no rosto que o ar deste mundo era refrescante e ele não respirava tanto ar fresco há muito tempo. Ao vê-lo o herói franziu as sobrancelhas e proferiu a palavra arpia. Ao mesmo tempo a arpia macho voou e atacou o protagonista com lâminas. Beishin começou a se esquivar delas. Pensou que essas lâminas de cá eram perigosas e era melhor não tocá-las. A arpia começou a rir perguntando que ele achava que ficaria bem com ele. Com o osso quebrado não é tão fácil de se esquivar. Em seguida a arpia o atacou com uma névoa escura e continuando a rir disse que não importava se ele adquiriu essas habilidades através do treinamento ou desde o nascimento. Se ele tocar seu osso ele desapareceria sem deixar vestígios. Depois dessas palavras o pássaro pensou que devido ao poder corrosivo de Yin e a neurotoxina mortífera usada na proporção de 8:2, alguém poderia perder a capacidade de se mover e a caena corroeria lentamente o corpo, o que levaria uma pessoa a ser um cadáver. O protagonista ainda estava em pé mas apenas suas roupas foram danificadas. O herói não entendeu o que aconteceu e perguntou por que suas roupas foram rasgadas em pedaços. Quando a arpia viu que Beishin estava ileso, ele ficou chocado e perguntou por que nada havia acontecido com o garoto. O protagonista respondeu que também estava tentando descobrir. Logo em seguida o herói correu para atacar. O pássaro vendo seu ataque pensou consigo mesmo que não podia acreditar que havia pessoas que pudessem compreender o conhecimento da energia Yin sem um mestre. Quando as balas já estavam fechadas a arpia usou a técnica de petrificação óssea e conseguiu se defender das balas. Ele gritou para Beishin que seu ataque foi insignificante. O protagonista sorriu e disse que era só isso que ele queria. Em seguida a arpia pôde ser imediatamente atacado com outra técnica que foi capaz de perfurar o escudo e feri-lo no peito. O herói imediatamente correu em sua direção e gritou que iria acabar com ele antes que ele se machucasse. Beishin também disse alegremente que não era surpreendente que os personagens de mangá muitas vezes dublavam os nomes de suas técnicas. Foi simplesmente incrível quando os ataques chegaram à arpia. Beishin perguntou o que ele achava de seus ataques com
Nomes legais. O pássaro gritou que ele é apenas uma pessoa insignificante que tem pouco comando e ele não deve ser esquecido. Em seguida ele abruptamente abriu suas asas e um poderoso poder começou a sair dele. Logo o imperador Nushi começou a desaparecer por causa de tal poder e gritou para ajudá-lo a salvar sua vida, mas o pássaro o ignora. O imperador Nushi desaparece enquanto a arpia se fortalecia. Ele diz ao protagonista que a alta concentração de Yin ao redor do corpo cria um escudo protetor e fortalece significativamente o ataque e a defesa. No entanto, esta condição tem efeitos colaterais graves e dura apenas 60 respirações, então a batalha passará rapidamente. Em seguida ele começou a atacar o herói. Mas Beishin estava calmo e resistiu facilmente aos seus ataques. Ele também conseguiu dizer que ao ativar uma quantidade tão grande de energia Yin, ele se autocondenou. O pássaro se irritou com suas palavras e gritou para ele ir para o inferno. Este não é o momento certo para falar e ele só tinha 56 respirações. Quando restavam 55 respirações, algo aconteceu com a arpia e ele gritou a palavra não. O protagonista, com um sorriso no rosto, disse que ele tinha assumido o controle da energia Yin que circula por todo o seu corpo, então isso só o tornou mais forte. Depois de algum tempo, o protagonista estava na rua e várias pessoas estavam varrendo as cinzas do fantasma e os reunindo para queimar. O herói olha para uma bola de magia na sua mão e fala que nas 3 questões de perfeição foi dito que se os mortais comerem a carne de um demônio, eles se transformarão em espíritos malignos que perderam suas mentes. Então, para evitar problemas, é melhor trazer o cadáver dessa arpia e queimá-los bem. Os servos o chamaram de mestre e disseram que seguiriam a risca suas ordens. Depois disso o herói deixou o lugar em um salto, mas um corvo estava observando de longe. Quando Beishin saiu, o corvo voou até um dos criados e tentou entrar para dentro do prédio. O servo grita ao ver o corvo e tenta espantá-lo com a vassoura. Ele também queria saber de onde veio esse pássaro infeliz. O servo queria dizer outra coisa, mas no mesmo momento o corvo voou em sua boca e entrou no corpo do criado, que imediatamente tossiu e caiu no chão. Vendo isso, os outros servos ansiosamente chamaram seu nome. Parece que o criado retomou seu sentido e respondeu que estava tudo bem. Ao ouvir isso, os outros servos lhe disseram que se ele estivesse bem deveria continuar trabalhando. O criado vê o protagonista e pergunta de que organização ele veio porque não parece ser daqui. Depois de alguns minutos o herói chegou ao Imperador Ming. Ele avisa que tinha destruído todos os demônios e eles não apareceriam mais, então não tinham com o que se preocupar. O Imperador Ming agradece. Mas Ni, depois de reconhecer o herói, ela aponta o dedo e diz à majestade que esse garoto não passa de um sem-vergonha. Beishin riu levemente e disse à garota que Zan era o verdadeiro criminoso e ele tinha provas de seu envolvimento nisso. O protagonista acrescenta que houve um acidente ao passar pela matriz de teletransporte fazendo com que ele aparecesse no quarto da chefe Ni. Então nosso prota pede desculpas pelo acidente e antes que ele pudesse terminar seus pensamentos o imperador o interrompeu. Ming disse severamente olhando para Ni que o mestre Beishin deve ser respeitado. Portanto, se ele diz que isso foi um mal-entendido, então isso é um mal-entendido. Depois disso o imperador diz à garota que ela deveria imediatamente pedir desculpas ao mestre. Nia concordou com o Imperador Ming pediu desculpas ao protagonista. Beishin, com um sorriso no rosto, respondeu que estava tudo bem e foi apenas um mal-entendido, mas o herói rapidamente notou que o imperador forçou a garota a dizer isso contra sua vontade. O que significa que ele tem outras intenções. Nesse momento o imperador confirma os pensamentos do herói quando pergunta o que eles devem fazer se os demônios ainda aparecerem. Em seguida acrescentou que seria bom se eles tivessem alguém igual a Beishin. O protagonista imediatamente pensou com suor no rosto que realmente todos os imperadores são iguais, todos sonham em permanecer no trono para sempre. Depois disso o protagonista estala os dedos e desaparece. Ao ver isso um dos guardas ficou chocado e o imperador Ming riu dizendo que este era um imortal. Beishin é teletransportado para o mundo do sistema, então ele imediatamente foi falar com Shou que estava sentada no sofá com um livro na mão. Beishin diz que eles devem dissipar as ilusões do imperador para evitar que ele cause mais problemas e ultrapasse seus limites no futuro. Shou, enquanto lia o livro, diz que estava feliz em recebê-lo. Em seguida ela pergunta se ele tem algum problema. O protagonista pergunta se tem alguma maneira de dissipar a ilusão de um imperador que sonha com a
Juventude eterna e a imortalidade. Show respondeu com um sorriso no rosto que as pessoas que sobem ao trono geralmente perdem a capacidade de cultivar para a imortalidade. Agora sobre como ele pode se livrar do imperador. Talvez valha a pena perguntar ao todo-poderoso sistema de loteria. Então o protagonista caminha até a máquina lotérica enquanto diz que sente que a garota está tentando enganá-lo para gastar suas chances na máquina. Mas tudo bem porque talvez ele conseguisse algo que resolvesse seu problema. Em seguida, começando a girar a máquina, o herói saca 4 bolas vazias. Na quinta vez ele retirou pílulas nutritivas de luz cinza, que após o consumo permite que ele fique sem água e comida por 3 dias. Na sexta bola ele recebeu um antídoto que neutraliza todos os venenos do mundo mortal. Na sétima Beishin ganhou uma pílula para a alma e o corpo também na cor cinza, mas ela fortalece o corpo dos praticantes de Kai. Na oitava vez ele ganhou uma bola de cristal de talentos de cor azul. A bola de cristal é usada especificamente no trabalho de cultivo para testar se alguém possui raízes espirituais inatas. Na nona bola o protagonista se deparou com o pergaminho de Lótus. A canção da espada de Lótus verde é uma técnica renomada para alcançar a mortalidade. Este pergaminho é o primeiro de 10 técnicas famosas. Depois disso o protagonista tirou a 10ª e última bola. Beishin tirou uma habilidade especial lendária chamada Eu Vou Ajudar a se tornar grande ao ponto de horror. Quando você pronuncia esta linha icônica em direção a um único alvo, o alvo será mergulhado em um terror sem fim. Ele pode usar uma vez a cada 3 dias. O protagonista disse com um sorriso no rosto que não havia encontrado apenas uma solução para o problema, mas também adquiriu algo útil. Parece que a sorte está do lado dele. Depois disso Beishin saiu do espaço do sistema. O imperador ao vê-lo chamou alegremente de mestre imortal e disse que ele havia voltado. O herói colocou uma bola de cristal sobre a mesa em frente ao imperador Min e disse que havia pegado emprestado da sua seita. Ele acrescenta que se a bola de cristal acender significa que o imperador tem talento para cultivar a imortalidade. Min, sorrindo amplamente, tocou a bola de cristal com as 2 mãos e disse que ele já estava a caminho da imortalidade. Mas a bola de cristal não acendeu. O herói respondeu que parecia que Sua Majestade não tinha talento para a imortalidade. Irritado com suas palavras, Ming agarrou sua mão e gritou dizendo que ele era o imperador, então como poderia não ter talento? Ele acrescentou que sua bola estava definitivamente quebrada ou ele estava o enganando. Em seguida Ming ordenou que o herói o tornasse imortal. Ele queria vida eterna, mas o protagonista, escapando das mãos do imperador e com uma expressão séria em seu rosto, disse que ele não havia talento, então ninguém podia mudá-lo. Nesse momento Beishin disse que o ajudaria a se tornar terrivelmente grande. Quando a habilidade foi ativada o imperador Min queria dizer alguma coisa, mas uma janela do sistema se abriu na frente de Beishin, que informa que eles encontraram Nia e ela cumpre os requisitos para aproximação, então uma tarefa foi emitida e ele deve se aproximar da garota dentro de 3 meses. A recompensa é de 50 sorteios de loterias. Falha em concluir a tarefa resultará em seu fim. O protagonista ficou surpreso, questionando a si mesmo se ele iria partir se falhasse. Depois disso Beishin virou para a saída e disse Nia que precisava falar com ela. Então ele se despediu e pegou a bola de cristal. Em seguida começou a sair sem sequer obter consentimento. O servo Gon disse a Nia que como o mestre imortal queria vê-la ela poderia ir. Então a garota seguiu o herói enquanto o imperador Ming cerrou os punhos e olhou para ele, repetindo furiosamente o nome de Beishin. Depois de chegar a um lugar tranquilo, o herói parou e virou para Nia. Ele disse a ela com uma expressão séria em seu rosto que em primeiro lugar gostaria de pedir desculpas pelo incidente ontem à noite. Em segundo lugar, a garota rapidamente o interrompeu e perguntou o que ele queria dela. Beishin respondeu perguntando se ela queria se tornar sua discípula. Vendo a expressão distante no rosto de Nia e não ouvindo uma resposta, ele perguntou o que ela não queria. A garota pergunta se ele não sabia que isso faria Sua Majestade odiá-la. O herói respondeu para ela não se preocupar porque se tornará sua discípula e imperadora. Além disso Ming não se atreverá mais a complicar sua vida. A garota percebe o quão insignificantes são os artistas marciais. De repente o protagonista joga a bola de cristal e diz a ela para testar seu talento. Se ela tivesse um talento para a imortalidade então apareceria. Assim que Nia pegou a bola de cristal em suas mãos ela se iluminou e algo começou a acontecer dentro dela. Em seguida a garota acidentalmente a soltou gritando que ela sentiu um furacão furioso na bola. O protagonista, tendo conseguido pegar a bola de cristal com um sorriso no rosto, diz que o olho do furacão é a raiz espiritual do atributo vento.
Nie ficou com as bochechas vermelhas e perguntou se isso significa que ela pode ganhar a imortalidade. Beishen respondeu com saliva na boca que sim, e ela deveria assinar um contrato com ele para se tornar imortal. Depois de um tempo chegou a noite, não muito longe do palácio aquele servo que estava possuído por um corvo queimava os cadáveres. De repente a silhueta do imperador no Xi aparecia da fumaça vinda do fogo. Outro servo disse que ele iria se apressar para queimar os últimos pedaços. De repente no Xi, ouvindo suas palavras, gritou que ele não poderia deixá-lo queimar, caso contrário ele teria que procurar uma nova pessoa com K imperial. O servo, com uma expressão séria em seu rosto, começou a falar sobre um fantasma silencioso flutuando nas ondas do rio. Depois de tais palavras a fumaça começou a girar fortemente em torno do servo e no Xi. O imperador também proferiu palavras e o servo disse que embora houvesse ondas espirituais neste reino durante os tempos antigos que poderiam acomodar o estágio do núcleo dourado, elas se dissiparam principalmente agora. Então no máximo era apenas capazes de acomodar o estágio de construção da fundação. Enquanto isso, Ni estava dentro do banheiro. Enquanto ela tomava banho, o herói sentou à mesa e leu um livro. Beishen avisa a garota que a técnica de sua família Corpo de Ventos na verdade é uma técnica para aperfeiçoar a imortalidade, mas parte disso era lei. Como resultado a técnica ficou incompleta, o protagonista pensa que terá que conversar com Shou hoje. De repente o herói se levanta da cadeira e aparece do lado de Ni chamando seu nome. A garota rapidamente se escondeu debaixo d'água. Beishen sorriu dizendo que iria embora por um tempo e mais tarde ela poderia tomar a segunda metade da pílula para o corpo e a alma, então continuaria a restaurar sua energia. Depois de alguns segundos ela se levantou e começou a olhar ao redor, argumentando em voz alta que ele já havia saído do banho. Então a garota disse a si mesma que tipo de professor ele era que apenas lhe deu seus comprimidos. Ela acha que isso é uma desculpa. Depois dessas palavras a garota se enrolou em uma toalha e foi para a mesa. Ela viu os doces e seus olhos brilharam. Nie diz que este é o doce super popular e Beishen realmente conseguiu. Assim que ela foi pegar um dos doces, a mão do protagonista agarrou o doce primeiro e ele comeu em frente a Nie. Em seguida, dando um polegar para cima, ele disse que queria fazer um elogio tardio. Nesse momento Beishen fala que ela é muito bonita. A garota permaneceu sem palavras por alguns segundos, em seguida gritou violentamente que iria acabar com a raça dele.